No dia em que nasceu, o equilíbrio do mundo foi alterado. A criança recém-nascida no clã Gojo era a primeira em 400 anos que havia herdado as habilidades mais raras de seu clã, o Ilimitado e os Seis Olhos. Mas nascer com tanto poder também traria consequências inevitáveis. O desequilíbrio que seu nascimento causou foi tamanho que assassinos foram enviados atrás dele quando ele era só uma criança. As maldições também começaram a ficar muito mais fortes para tentar restaurar o equilíbrio do mundo. Um exemplo disso que a gente vê é o Mahito, que é uma maldição relativamente jovem, mas que toda vez que aparece mostra uma nova evolução. Na segunda temporada, a gente acompanha a versão do Gojo adolescente. Ele ainda tá conhecendo a própria força. Ele, por exemplo, não sabe usar a reversão de feitiço, mas mesmo assim ele já era dono de uma força notável. Com a técnica do Ilimitado ou Mugen, ele se torna intocável. E aqui entra um ponto que eu acho muito da hora do personagem. Todas as habilidades dele têm uma explicação física. O Mugen é como se ele dilatasse o espaço entre ele e as coisas à volta infinitamente. O Mugen tem energia ilimitada, então ele cria uma série convergente de números infinitos. E quanto mais as coisas se aproximam, mais distantes elas ficam de eu tocar. Tudo desacelera infinitamente. As coisas não simplesmente param, elas começam a percorrer um espaço infinito determinado pelo Gojo. Mas nessa fase o Mugen dependia da ativação manual, e também era insustentável manter ele ativado o tempo todo. Além do Mugen, ele também tinha os Seis Olhos, um poder ocular que concedia uma percepção muito afiada de tudo à sua volta. Eles meio que permitem que ele veja todo o fluxo de energia à sua volta. E esses olhos também davam a vantagem de ter um uso 100% eficiente da energia, sem desperdiçar nada. E claro, ele também tinha o azul. O azul funciona da seguinte forma: o Gojo cria um ponto no espaço que age como um ponto focal de convergência, que atrai tudo ao seu redor para ele. Mas com tanta habilidade também surgiu uma prepotência. Em uma conversa com Geto, ele questiona por que eles que são fortes devem proteger os que são fracos, demonstrando um nível de desprezo pelos não feiticeiros. O Geto retrucou, falando que essa era a razão pela qual os feiticeiros existiam. Talvez o nosso futuro vilão era mais humano do que o nosso herói. O Gojo nessa fase já carregava um complexo de superioridade. Ele estava o tempo todo provando para si mesmo ser mais forte que os demais. Mas depois, no futuro, isso foi se intensificar muito mais. Porque um deus teria que perder tempo protegendo os demais. Talvez fosse por uma questão de honra. A prepotência muitas das vezes nasce de algo inicialmente positivo, como talento ou força. Quando alguém se destaca demais, quando percebe que poucos estão no mesmo nível, seja em poder, inteligência ou influência, é fácil cair nessa armadilha de se achar indispensável. Ser muito forte pode criar essa ilusão. A força, quando não equilibrada com razão, vira um espelho distorcido. O indivíduo não se vê mais como parte do todo, mas como o centro dele. E nesse processo, o julgamento se contamina. O que antes era só muita confiança passa a ser uma prepotência. A ideia de que só eu posso fazer isso passa a ser algo comum. A atitude de colaborar passa a ser visto como um obstáculo. Quando a força isola ao invés de proteger, quando o poder não é mais uma ferramenta, mas no final um pedestal de solidão. E no final o preço disso pode ser a solidão até em nossos momentos finais. Eu imagino que todos em seus últimos momentos querem estar envoltos de seus entes queridos para se despedirem. Como dizia meu mano Sócrates, a verdadeira sabedoria está em reconhecer a própria ignorância. A prepotência nasce quando alguém acredita que já é o suficiente para não precisar mais aprender.